O ministro Alexandre de Moraes determinou medidas restritivas para Silas Malafaia, como, por exemplo, proibir sua saída do país e contato com investigados em razão de indícios de atuação do pastor como articulador de coação política. É isso mesmo. A bancada evangélica reagiu, mas reagiu com cautela. Reivindicou o respeito às garantias processuais, criticou vazamentos, expressou solidariedade, mas ainda içou bandeiras de prudência e institucionalidade. É aquela coisa de sempre, né? Na extrema-direita, ninguém segura a mão de ninguém. Muito bem, minha gente, muito bem. Bom, nessa altura do campeonato, vocês já devem estar sabendo que veio um novo relatório da Polícia Federal, tem áudios vazados, tem Silas Malafaia, tem Bolsonaro, e a gente vai contar para vocês parte dessa história em cada corte, para você não se perder, senão era muita coisa para contar numa vez só. Daiane Oliveira está aqui com a gente para contar essa parte da história, que de fato é onde startou tudo, né, Daiane? Exatamente, Lu. Assim, vamos entender que é uma delícia ver o Silas Malafaia se dando mal em qualquer instância. Temos que ser sinceros, porque demorou muito tempo para a gente ter alguma sanção ao Silas Malafaia, que até então estava como um intocável. A gente tem o Silas como um guru do Bolsonaro, como uma das pessoas que não soltou a mão do Bolsonaro, que até então chegava ali na linha de frente, chamava a manifestação, então era uma pessoa muito importante para essa família, né, bolsonarista. Inclusive, compravam as brigas aí até sem sentido, né? O Nicolas Ferreira comprou briga com vários outros apoiadores do mesmo sistema do bolsonarismo. A questão, eu acho que é muito importante a gente compreender que o Silas, neste momento aqui, ele é um alvo da Polícia Federal e está com medidas cautelares pelo STF, porque, de acordo com as investigações, eles seriam uma peça-chave na tentativa de criar crimes aí contra o próprio Brasil, que é o país que eles dizem amar, que eles dizem defender. Vou pedir para você trazer a matéria da BBC News, por gentileza, Lúcio. Vamos lá tentar entender, né, o que o Alexandre de Moraes fez com essas medidas. Na matéria traz que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Alexandre de Moraes, proibiu Silas Malafaia, o líder religioso, de se comunicar com o ex-presidente, já falamos sobre isso, né? Ex-presidente, réu inelegível, Jair Messias Bolsonaro, e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, licenciado e possivelmente cassado em breve, e também proibiu de viajar para fora do país. O pastor precisou entregar todos os seus passaportes às autoridades. A Polícia Federal foi autorizada a acessar dispositivos eletrônicos apreendidos e quebrar o sigilo bancário, fiscal e telefônico do pastor. Malafaia prestou depoimento na Polícia Federal ontem. O Pedro Zambada já fez uma matéria sobre isso, a gente já falou ontem sobre isso, mas agora tem outras informações, né? Por que a Polícia Federal divulgou um relatório extenso? E aí a gente consegue compreender a atuação, a articulação do Silas Malafaia, porque agora ele está sofrendo essas sanções. E aí ele falou, né, depois, aprender meu passaporte, eu não sou bandido, aprender meu celular, vai descobrir o quê? Eu ainda dei a senha, porque eu não tenho medo de nada. Tudo bem, Silas. E aí ele fala ainda, né, conversa com Bolsonaro, eu estou proibido de falar com ele, e eu converso com amigos, eu tenho conversa de amigo, e conversas particulares não interessam a ninguém. Que país é esse que vaza conversas minhas particulares como se instruísse Eduardo? Olha, faz assim ou faz assado. Quem sou eu? A posição de Eduardo é dele. E ele segue dizendo, né, que é uma vergonha tudo que aconteceu, etc e tal. Só que aí o pulo do gato é o seguinte, Lúcio, que essas conversas, né, o STF afirma que a decisão de Moraes foi tomada com base justamente nesse relatório que foi divulgado ontem da Polícia Federal e com manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, PGR. O STF diz que Malafaia está sendo investigado por uma suposta participação nos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
Sim, o Silas Malafaia está envolvido nas acusações que envolvem o Eduardo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. E a decisão de Moraes foi tomada depois que a Polícia Federal apresentou essas trocas de mensagens, onde fica muito claro que o Silas é um articulador político e é uma pessoa que dizia ali para o Eduardo coisas que como ele poderia, né, se movimentar, e falava para o Bolsonaro, orientava o Bolsonaro como o discurso deveria ser apresentado. Por isso, a decisão de Moraes foi tomada depois que a Polícia Federal apresentou essas trocas de mensagens, e entre Malafaia e Jair Bolsonaro, ocorridas após o anúncio da imposição dos Estados Unidos pelo tarifaço, o que mostra que o Silas Malafaia ajudou a fazer a articulação não só da sanção contra o Brasil, como tentar, depois, né, das sanções, colocar que a culpa era do Lula, que não queria negociar, tentar se desvencilhar disso. O tiro saiu pela culatra. Em uma das mensagens, o Malafaia afirma exatamente o seguinte: a próxima retaliação vai ser contra ministros do STF e sua família. Vão dobrar a aposta apoiando o ditador? Duvido. Olha só, gente, a gente está falando de um líder religioso, tá? Segundo o STF, o pastor orientou também Bolsonaro, por meio de áudios e textos de celular, a condicionar a suspensão das tarifas à anistia. E o que foi que a gente viu, né, Lúcia? Acontecer exatamente isso. E aí ele fala, né, que tem que gravar vídeo para viralizar essa narrativa. Tem um trecho que ele fala, entre aspas, tem que pressionar o STF dizendo que se houver uma anistia ampla e total, a tarifa vai ser suspensa. Eles tentaram, gente, dar um golpe contra o Brasil, contra a democracia, contra a soberania nacional. Então, por isso, pelas fortes evidências que estão aí divulgadas em mensagens, ele sofreu essas sanções. Tem um outro trecho também que eu acho que é interessante a gente dizer, que ele fala exatamente o seguinte: eu só sei disso pela Globo News. Eu não recebo notificação nenhuma. Que país é esse onde a Polícia Federal vaza alguma acusação contra alguém para a Globo e depois você vai ficar sabendo? Tentando, né, dizer que ele não foi notificado, que teria alguma investigação envolvendo o seu nome. E é muito natural que ele diga isso. Por quê? Porque ele está ali na posição de defesa. Ele está na posição de dizer que ele não sabia de absolutamente nada, que ele estava só conversando com amigos, mas é totalmente contrário às mensagens que são apresentadas envolvendo Silas e a família Bolsonaro, inclusive porque ele age ativamente dentro do processo ali da família. Ele, inclusive, defende o Eduardo, ele fala sobre a postura que não deveria ser essa, deveria ser aquela. E aí eu vou te pedir, Lúcia, por favor, para trazer um vídeo curto da CNN, temos algumas críticas, mas é interessante o que a Clarice Oliveira fala sobre a participação do Silas Malafaia nessa trama aí, nessa articulação golpista, e a posição dele agora. Por favor. Pastor, pelo relatório, ele era uma peça importante, é isso? Na orientação de Jair Bolsonaro. Por qual motivo ele aparece nesse processo? Ele que diz, eu sou um pastor, eu não sou um criminoso. Silas Malafaia, né, ele sempre foi importante na estratégia bolsonarista, principalmente por capitanear, ali, catalisar, de certa forma, toda a mobilização de rua em apoio ao ex-presidente. Em grande parte, as manifestações de apoio a Bolsonaro são organizadas, convocadas por Silas Malafaia. Então, ele já tinha um papel político muito importante, mas agora ele ganha uma conotação totalmente distinta. Ele cresce muito como personagem-chave dentro da trama bolsonarista. Em que medida, Elisa? Como a gente estava falando mais cedo, é muito claro como Malafaia orientava Jair Bolsonaro, inclusive no cometimento de infrações, por exemplo, as medidas cautelares, a forma como ele dá orientações a Jair Bolsonaro para que ele drible a restrição de uso de redes sociais, faça a veiculação de conteúdos por meio das listas de contatos que ele tem no WhatsApp, para estimular, mobilizar o que o próprio relatório da Polícia Federal descreve como aquela prática de milícia. Utilizando-se das redes para incitar, seja o governo dos Estados Unidos, seja o próprio bolsonarismo,
contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Judiciário, contra o governo federal, mas principalmente ali tendo o Supremo como alvo. É muito curioso a gente observar a dinâmica de atuação de Silas Malafaia nessas conversas. A gente vê, por exemplo, em um momento, ele, como a gente trouxe agora há pouquinho, ele faz aqueles elogios rasgados a Flávio Bolsonaro por conta de uma entrevista, chama Eduardo de babaca. Mas no momento em que Jair Bolsonaro faz um aceno a Tarcísio de Freitas, Silas Malafaia vai lá e diz: você não pode falar mal do seu garoto e ficar afagando Tarcísio, em referência a Eduardo Bolsonaro. Mesma entrevista que, salvo engano, que motivou aquele bate-boca cheio de palavrões ali entre Eduardo Bolsonaro e o seu... Bate-boca esse que falaremos em breve. Exatamente, Lu. Acho que já tá bom, né? Porque depois disso tudo que aconteceu, o que foi que a bancada evangélica fez com Silas Malafaia? Disse que tem que ser garantido todos os direitos do Silas. Deu um aceno assim, olha, vamos garantir o direito do Silas, mas ninguém está segurando a mão do Silas Malafaia não, tá, Lúcio? Então, ele pode cair sozinho e cair, inclusive, atirando, e é nisso que eu aposto. Inclusive, embora passarinho canta, as acordos aí são maravilhosos. É possível que isso venha a acontecer? Sempre há, né? Porque para salvar o seu, a gente já sabe que eles não têm pudor nenhum, nem dignidade, nem parceria, nem amizade nessas horas. Mas não é impossível que o Silas, de fato, também se afaste dessa família depois de estar diretamente cerceada aí pela Polícia Federal, porque até então o Silas tinha certeza que ele seria intocável. Que triste essa vida do Silas, né? Que triste, Lúcio. Pois é, exatamente, né? O Silas Malafaia, ele tem uma certeza de impunidade. Por outro lado, ele não se oporia de forma alguma também a virar um Marte. Se por acaso ele vai preso, ele vai tentar essa narrativa, né? Ele vai tentar se fazer de coitadinho, vai tentar virar uma representação da falta de liberdade no Brasil, dessa narrativa como um todo. Então ele vai esticar a corda até o último, ao que parece, né? Pelo menos é o que a gente está vendo aí. Desde que saiu a primeira informação de investigação da Polícia Federal em relação a ele, desde que de fato veio esse relatório à tona, áudios, que a gente vai ver em outros cortes aqui, tá? Então, se você está vendo só o corte, tem outros cortes aqui que a gente vai ouvir os áudios, o Malafaia gritando e tudo mais. Desde que tudo isso saiu, o Malafaia de fato está esperneando para tudo quanto é lado. Ele foi na televisão, nas redes sociais dele e tudo mais. Ao que parece, tá? E essa é a minha análise da reação do Malafaia. Ele de fato quer fazer barulho, para caso ele seja preso, ele tratar essa narrativa. E 2, ele está desesperado com o fato das suas informações estarem na mão da Polícia Federal. O Silas Malafaia nunca tinha sido investigado de forma tão intensa assim como está sendo agora. E aí a gente nem está falando só do caso do Bolsonaro. Se por acaso pode aparecer outra coisa, se ele estiver envolvido em alguma coisa, pode aparecer também nessa investigação. Vamos lembrar que toda a investigação do golpe surgiu, claro, a partir do 8 de janeiro, sim, mas já tinha muita coisa que vinha a partir do cartão de vacinação do Bolsonaro. A partir dali veio o depoimento de Mauro Cid. A partir dali veio outras informações que foram agregando em outras investigações, né? Por isso que quando a gente fala que Alexandre de Moraes está em todas essas investigações, porque foi determinado no Supremo Tribunal Federal que todas as investigações que tenham relação com a tentativa de golpe de Estado estarão com Alexandre de Moraes, né? Por isso que a gente vê ele tão em referência assim, né, nesse momento. Então, se o Malafaia tiver uma vida ilibada, né, não tiver nenhuma outra irregularidade, ele vai responder apenas por isso, se de fato ele virar réu. Ainda tem um processo para chegar lá. Se tiver outras coisas, pode ser que a Polícia Federal encontre. A gente vai ficar de olho para ver se aparece, ou se não, ou se de repente ele só tem esse processo nas costas aí para responder. Daiane Oliveira, mais algum ponto? Ou ficamos por aqui? Não, Lu, ficamos por aqui. Maravilha, então eu vou aproveitar que a Dai está aqui e vou convidar você que está assistindo também para o novo vídeo do Meteoro
telescópio. Olha que legal, gente. Ana Lesnovski está aí no vídeo, porque o que Homem-Aranha, Bolsonaro e tornozeleira eletrônica pode nos ensinar sobre as punições do direito? De um dispositivo aí que parecia só coisa de ficção científica e que se tornou símbolo de um momento político conturbado no Brasil, a tornozeleira eletrônica revela muito sobre como a justiça funciona. Ou melhor, como ela deveria funcionar. E é sobre esse tema que a gente vai falar nesse novo Meteoro Telescópio. Já está disponível, tá? Terminou de ver esse vídeo? Já pode vir aqui no canal do Meteoro, que já está disponível para você. Fica o convite, um grande abraço, até a próxima.